Olá, turma 91, 92, 93. Estamos de volta para a segunda aula dessa semana, do dia 22 a 25 de junho. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de ver, ler e presenciar sobre os conflitos civis que ocorreram na Península Balcânica, na ex-Iugoslávia, e hoje dando origem a vários países que temos naquela estrutura. Hoje nós vamos estudar alguma coisa sobre alguns organismos que ocorreram na região de toda a Europa, relacionado, por exemplo, eu falei região porque nós vamos ter duas regiões, uma região voltada para o mundo capitalista e outra voltada para o mundo socialista. E aí nós vamos ver como que hoje a Europa está presenciada logo após a derrubada do Muro de Berlim, acabando com o mundo chamado capitalista e acabando com o mundo socialista. Mas queremos convidar a presença de Jesus numa oração. Antes de fazer a oração, eu quero agradecer porque nós estamos com vida. Graças a Deus, porque todo mundo está com saúde, todo mundo está protegido, está em casa, está com a presença do papai, da mamãe, dos seus irmãos, numa família. Agradecemos a Deus pelas bênçãos constantes, inumeráveis, que Deus nos concedeu até o prezado momento. Praticamente estamos finalizando o primeiro semestre de 2020 e estamos já nessa data de hoje, é a data para você prestar as atividades diagnósticas do mês de junho. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Muito obrigado pela saúde, obrigado pela alimentação, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa família e obrigado porque o Senhor nos protege até agora. Esteja conosco nessa aula de hoje. Que o Senhor possa nos iluminar para entendermos os conteúdos. Muito obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas até agora. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, nessa introdução do continente regionalizado, nós podemos observar, por exemplo, que totalmente a Europa foi dividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo sendo liderado pelos norte-americanos, formando então o sistema socioeconômico, o capitalismo. E o segundo grupo, formado pela ex-URSS, formando então o que nós conhecemos o sistema socialista. E esses dois sistemas ficaram num período que nós chamamos de Guerra Fria, e logo após a derrubada do Muro de Berlim, o que ocorreu? Tivemos o espaço de um mundo globalizado. E muitos países do continente africano tiveram esse desmembramento ou se uniram, formando outra vez nossos grupos. Por exemplo, a URSS, que era formada de 15 repúblicas, a partir desse período, então, ela já tem o desmembramento de vários países, tais como a Letônia, Estônia, Lituânia, saindo desse grupo de 15 repúblicas da URSS. Por exemplo, nós tínhamos a Alemanha, que era desmembrada em duas partes, a Alemanha Ocidental e Oriental, e que na própria cidade de Berlim era comandada por 4 países, e depois da caída do Muro de Berlim, tivemos então uma única só Alemanha. Também nós vimos também sobre as guerras civis que ocorreram na Península Balcânica, e a Iugoslávia foi sendo desmembrada, acabando esses conflitos e dando origem a novos países que nós temos atualmente na Península Balcânica. E tudo isso foi provocado por um período de Guerra Fria entre o sistema chamado capitalista e o sistema chamado socialista. Na página 121 e 122, nós vamos ver, por exemplo, algumas organizações que foram criadas, chamados blocos econômicos, que tinham essa importância para o controle
econômico das regiões. E a primeira nós chamamos de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, chamado SECA. Em 1955 foi criado essa instituição, essa comunidade, e tinha a função de obter matéria-prima para a produção industrial. Matéria-prima, no caso, seria, como já diz o nome, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, essa matéria-prima, especificamente para as atividades industriais, e foi criado em 1945. Os países que inicialmente fizeram parte do SECA, nós temos a França, a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, no caso Holanda, a Itália, isso tudo nesse período de 1950, quando foi criado esse bloco econômico chamado o SECA. Mas no dia 18 de abril de 1951 foi criado o Tratado de Paris, e nesse Tratado de Paris teve o início a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Como nós podemos observar, em 1945 teve essa formação de origem para reestruturar os países para ter uma matéria-prima, o carvão e aço, para ser transformado nas indústrias. E aí teve esse grupo de países, como foi citado, a França, a Alemanha, a Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos e Itália, na década de 50. Agora, nesse Tratado de Paris, foi o quê? Teve o início, então, dessa comunidade. E essa comunidade, a partir desse período, então, com esses países, no dia 18 de abril de 1951. Bom, em 1967, marcou o início de um mercado comum entre os 6 países membros da SECA. Você pode observar esses países da SECA, que temos a página 122 no mapa, e também na página 121, que você pode observar essa formação. E nesse grupo, o acordo foi ampliado para que tivesse um grande desenvolvimento econômico, não só nas atividades industriais, como na extração de matéria-prima, como o carvão e o aço, e também nas atividades comuns, como agricultura e pecuária. Tá? Em 1973, o sucesso obtido com as amplas negociações motivou outros países europeus, como o caso a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, a aderirem a esse bloco. Por quê? Esses primeiros países que nós vimos lá na página 121, que foram os países que deram o pontapé para essa formação da SECA. Em 73, esses países, observando que estava dando certo, então eles pediram para fazer parte do contexto. Em 1979, a Comunidade Europeia criou o Parlamento Europeu, formado por representantes de todos os países membros, eleito por uma questão de um período de 5 anos. E em 1980, a década de 1980 marcou a adesão de países que se encontravam às margens do desenvolvimento em relação aos demais membros. E aí foi formado, outros países também começaram a querer fazer parte da SECA, como o caso em 1980, a Grécia. Depois, em 1986, nós tivemos a presença da Espanha e Portugal, e esses foram os países que foram pertencentes à SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aí na página 122, nós temos UE. UE significa União Europeia, 122 e 123. UE significa União Europeia. No Tratado de Maastricht, esse tratado foi elaborado na década de 1990 e foi marcado então o surgimento da União Europeia. Então, até 1980, nós conhecemos como SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A partir de 1990, com o Tratado de Maastricht, então esses países aderem a uma nova fórmula, a novos objetivos, a novas propostas econômicas, que foi conhecido como União Europeia. E o acordo entrou
o acordo do Tratado de Maastricht formando a União Europeia. Esse acordo foi formalizado em novembro de 1993, né? E a partir desse período, então, alguns outros países também começaram a fazer parte. No caso, por exemplo, em 1995, como a Áustria, Finlândia e Suécia aderiram a esse grupo da União Europeia, já que viram que tinha uma nova estrutura bem mais formulada do que a SECA. Euro significa o quê? Em 1990, então, ocorre entre esses países uma única moeda. Então, para circular entre os países, né, que nós vimos que foram aumentando cada vez mais, para você sair de um país para ir para outro país, você, por exemplo, tinha que utilizar a moeda típica do lugar. E isso onerava muito dinheiro para a atividade econômica do local. E com isso, eles criaram um novo padrão monetário. E esse novo padrão monetário nós conhecemos como o euro. E hoje ele está baseado com o real, mas baseado na moeda real do Brasil, ele está baseado num valor de 5,60. Aí, com essa criação do Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia, e a União Europeia já criou uma única moeda chamada euro, nós também temos o que nós chamamos de zona do euro, que isso foi a partir de 2002. E essa ideia da zona do euro fez com que todos os países que estavam, todos os países que fazem parte da zona do euro podem transitar de um país para o outro sem precisar, por exemplo, apresentar passaporte, documentação, só tem uma única moeda, acabaram com as taxas de impostos, teve uma circulação das mercadorias na zona do euro. E isso fez com que a moeda foi criada com o claro objetivo de equiparar ao dólar norte-americano, que o dólar norte-americano era a moeda mais valorizada e ainda valorizada no mundo. Mas essa ideia da zona do euro era formar o quê? Que o euro fosse a moeda de maior valia comparado, por exemplo, ao dólar. E isso eles conseguiram em grande proporção nos países europeus, formando uma única estrutura, sem poder ter esses pagamentos de impostos e de taxas que antes existia no país. Em 2004, né, no início do novo milênio, a União Europeia expandiu suas fronteiras com a adesão de vários outros países. E alguns outros países também começaram a fazer parte. Por exemplo, República Tcheca, que era um país socialista. A Hungria, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia. Todos os países que eu acabei de citar, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia e Lituânia, eram países liderados pela URSS, pelo sistema socialista. E com a derrubada do Muro de Berlim, que foi em 1990, então em 2004, esses países também aderiram à União Europeia. E também nós temos Chipre e Malta. Chipre e Malta não pertenciam ao sistema socialista, sim ao mundo capitalista. Em 2007, alguns outros países, tais como a Bulgária e a Romênia. E hoje nós temos praticamente 28 países que fazem parte desse contexto, né? Temos a Turquia também, que está no processo para entrar desde 1987. Temos a Croácia, né, em 2003, a Macedônia em 2004, a Islândia em 2009. Estão aguardando a posição de participar desse contexto da União Europeia. Nós vamos ver depois, futuramente, que o Reino Unido, né, ela pediu para sair da União Europeia. É o único país, a princípio, que pede a saída do mesmo. A gente vai ver isso na próxima aula. Aqui nós podemos observar os países que fazem parte, né? Então aqui nós temos praticamente 28 países membros, só o Reino Unido aqui, que a partir de 2020 ele já sai dessa organização da União Europeia, e 2021 que eles já não têm mais acesso à própria economia da União Europeia com uma única circulação de país, de moeda, de circulação de impostos, de produtos e assim vai, né? E aqui você pode observar os países que fazem parte, que temos as bandeiras
relacionados aos países que fazem parte atualmente, 28 países da União Europeia, menos o Reino Unido que tem aqui. Ó. O Reino Unido já, 2020 já sai desse espaço e 2021 não vai ter mais nada a ver com a União Europeia. Agora aqui você pode observar, olha só, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, abaixo de 1%, vê lá alguns países que estão pintados de branco, mas o que está mais importante é a zona do euro, por exemplo, o crescimento do PIB de 1 a 2%, que nós temos a Finlândia, temos a Alemanha, Holanda, Bélgica, nós temos a França, Portugal, Espanha, Áustria. Agora o crescimento do PIB, que é de 2 a 3%, que temos Luxemburgo, Lituânia, Letônia, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Grécia, e o crescimento do PIB acima de 3%, como é o caso, você pode observar a Irlanda e Malta. Né? Então, são essas ideias relacionadas ao PIB do local. Lá na página 123, iniciando a página 122 e 123, nós temos o contexto da comunidade dos Estados Independentes. Esse é o símbolo deles. Então diz o seguinte, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, como nós já estudamos em aulas anteriores, e essa comunidade, república, né, socialista soviética, que era formado então pelo sistema chamado socialista. E depois esse sistema, logicamente, com o fim do sistema socialista econômico, né, com a derrubada do Muro de Berlim, como nós já vimos nas aulas anteriores e de hoje, então foi criado a CEI, que significa Comunidade de Estados Independentes. Do grupo do URSS era formado por 15 repúblicas e a CEI hoje é formado por 12 repúblicas. Por quê? Dessas 15, Estônia, Letônia e Lituânia, que você pode observar na página 123, foram países que faziam parte da URSS e agora fazem parte da União Europeia. Quais são os países que fazem parte da CEI? Você pode observar na página 123, que é Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Federação Russa porque temos uma parte na Europa e outra parte na Ásia. Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Geórgia e Azerbaijão, que fazem parte do contexto da Comunidade de Estados Independentes. Mas, desses grupos de países, 12 países citados, nós temos a Rússia e a Ucrânia, que eles têm os melhores indicadores econômicos. Portanto, são os dois países que lideram o bloco econômico, são os países mais ricos nesse conjunto de 12 países. Como a União Europeia também criou uma única moeda, que nós chamamos o euro, também a Rússia criou também uma única moeda, sendo valorizada a atividade econômica nessa região da Comunidade de Estados Independentes. E aqui nós podemos observar, né, aqui ó, esse é a Federação Russa, o maior que nós podemos observar. Aqui temos aqui o Tajiquistão, Quirguistão, né? Temos o Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, né? São países que fazem parte agora da Comunidade de Estados Independentes. E é como aqui, ó, Estônia, Lituânia e Letônia. Esses três países aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, são os três países que saíram da configuração da URSS e fazem parte da União Europeia. Então nós podemos observar, aqui estão os países estados eslavos, aqui nós temos os países do estado da Ásia Central, como Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão, e os estados de origem Cáucaso, que é Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Ok? No próximo assunto, na próxima aula, nós vamos estudar com vocês a página 126 e 127 sobre a geopolítica do início do século XXI e a crise na União Europeia. Geopraticando, você vai fazer as atividades, leitura da página 121 e 123, né? Leitura nessas questões.
Bom, hoje é a nossa última aula dessa semana e conforme nós combinamos, você tem 5 fotos para entregar nessa data de hoje. 118, 124, 125, 127 e 128. Para a turma da 91, que é no dia 25 de junho, é a entrega do trabalho das atividades diagnósticas, 92 no dia 24 e 93 no dia 25. Eu aguardo essas atividades postadas na plataforma da Eclass para valorizar a nota do mês de junho, já que o mês de maio já foi feita essa atividade. Eu agradeço pela oportunidade de você curtir as minhas páginas, os meus vídeos no YouTube, ok? Chegamos ao final dessa aula e queremos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Muito obrigado por essa aula. Obrigado porque nós vivemos um país tranquilo, um país democrático, um país que temos a presença de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93 e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Obrigado também ao nosso bom Deus que nos concedeu até o presente momento saúde, vitória, inteligência para prosseguirmos o nosso caminho. E vejo você hoje na plataforma do Eclass postando as atividades do mês de junho. Fui, tchau, tchau.